quando eu tava conversando com ele, eu fiz, Rivaldo, eu posso ficar com a abraçadeira? Aí ele, pode, deixa eu tirar a foto que eu te dou. Ele foi lá, tirou a foto com a taça, né? Só que aí os fãs começaram a pedir pra tirar fotos. E aí, acho que era o empresário dele, não sei, o assessor. Lá nas fotos, eu pirrar pedindo a camisa, ele na camisa não, que a camisa vai ficar pra não sei onde. Dá a faixa. A faixa que ia ser minha. Tá, Foi pra criança. velho. Saudações, galera! Começando mais um Canarinho Cast. Eu sou o Rodrigo Massa. Eu sou o Rafael Brasileiro. E sim, amigos, estamos de volta. Vocês estão vendo aqui o YouTube da gente tá girando. As redes sociais também estão de volta aí com vídeos curtinhos, com Reels, chamando principalmente para os nossos vídeos do YouTube, né? Tivemos aí passagens por Seattle, passagens por Toronto, né? Um vídeo aí sobre o Camisa 9, que curiosamente, Rodrigo, a gente gravou esse vídeo no meio do Mundial de Clubes, né? Demorou um pouco para subir. Parece que agora todo mundo fez um vídeo igual da gente, né? Eu te mandei um review de outro podcast, a galera falando do Camisa 9 também. Pô, a galera tá de olho no Canarinho, viu, meu amigo? Canarinho tá à frente do seu tempo, Rafa. Não adianta. Tem que respeitar esse Canarinho, meu velho. A gente tá voltando com tudo. Esse mês, só pra lembrar, tá? A gente tá gravando isso aqui em agosto, certo? Você tá vendo esse vídeo em agosto, provavelmente, ou qualquer outra data que você desejar, né? Rever vídeos da gente aqui no Canarinho Cast. Agosto de 2025, mas é mês que tem convocação. Ou seja, se tem convocação, tem Radar Canarinho, certo? Se tem Radar Canarinho, porque Ancelotti tá de olho na galera aí, né? O homem tirou férias. Por sinal, o Ancelotti meio mal educado, né, Rodrigo? Bateu aí na sua terra e não lhe convidou para uma cervejinha, um chá. Senti o golpe, eu não vou mentir. Eu esperava ser tratado diferente por ele, né? Nosso amigo íntimo aqui, Carlinho. Ele que, quando a gente fez a tier list, a gente defendeu a presença dele, a chegada dele, disse que ele era um grande nome. Ele é casado, né, com a canadense que mora aqui na cidade onde eu moro, em Vancouver, no Canadá. E ele passou aqui um tempo das suas férias, não bateu na minha porta, não me ligou, não me mandou direct no Instagram. Mas a gente vai dar tempo ao tempo. Se ele me entregar o Hexa, eu perdoo. Se não, aí o Canarinho Cash vai começar a pegar no pé dele. Mas vamos embora. Já imaginasse depois do Hexa, ele vai tirar férias aí de novo, né? Aí tu passa ali. Aí eu vou fazer plantão na casa da mulher dele. Eu vou descobrir onde a mulher dele mora. Nada, meu amigo, você tem que procurar restaurante que ele frequenta, bar, que o homem gosta de comer. Então, descobre esse canto. Como a gente tá cruzando lá, tomando uma cervejinha gelada, chega a Carlinhos. Meu amigo. Amém. Ele dando Hexa, o cara. Sei não. Eu não sei o que eu faria se encontrasse esse homem depois de a gente ganhar o Hexa. Mas enfim. Hoje, meus amigos, a gente decidiu tocar num ponto assim, bem tranquilo sobre a seleção brasileira, tá? A gente vai fazer um top 5 aqui, um top 5, né? De jogadores que vestiram a camisa 10 da seleção brasileira somente. Uma coisa bem simples, né, Rodrigo, de ser feita, né? Se a nossa seleção fosse a seleção campeã, né, que não é, se tivesse os melhores jogadores do mundo, né, alguns da top 10 da história aí, mas é isso, né, irmão? A gente criou esse canal primeiro para buscar o Hexa, só que a gente também quer sarna para se coçar. Então, assim, ao longo do vídeo aí, muita gente vai concordar, muita gente vai discordar, mas é o que eu falo sempre, Rafa. Não adianta só discordar ou concordar, né? Se você está discordando, criticando, deixa já nos comentários qual é o teu top 5 e se você discordou da gente, por que você discordou, né? Exatamente. E teremos polêmicas aqui, tá? Mas vamos às regras, né, Rodrigo? Temos algumas regras aqui desse debate, né? Primeiro, o rei. O rei tá fora, né? O rei não pode participar. Não tem o menor sentido. O maior jogador de todos os tempos tá participando da seleção de melhor camisa 10 da história, porque já é ele, tá? Então a gente vai escolher o top 5 sem ser com o Pelé. Não tem o menor sentido. E por sinal, Rodrigo, já vou deixar a primeira polêmica desse programa. Por mim, a camisa 10 estava aposentada no Brasil. Estava aposentada. Ninguém usa mais, acabou-se, porque ninguém vai igualar o que o homem fez. Você aposentaria a camisa? Eu aposentado, na verdade, era para ter sido aposentada, né? Se não foi quando ele parou de jogar ou quando ele faleceu, eu acho que agora, infelizmente, perdeu o timing, porque muita coisa já aconteceu, e aí perderia o time da homenagem. Eu acredito que sim, Rafa, porque ele é o maior do esporte, né? A gente não tá falando da seleção brasileira, a gente não tá falando só do país Brasil, né? A gente tá falando do cara que
botou o futebol no mundo, que é a referência do esporte, tá ligado? Ele é o 01 da parada disparado por todo mundo. Então, nada mais justo do que ter tido essa homenagem, né? Mas aí nem no Santos aconteceu isso, né, bicho? Que era para ter sido muito mais, né? Antes do que a própria seleção, acho que Santos deveria ter feito isso, mas também não fez. Mas eu acho que agora perdeu o time, infelizmente. Meus amigos, erro aí da CBF, mas vida que segue, o rei é o rei. Bom, segunda regra, tá? O jogador pode ter sido goleiro, lateral direito, ponta, atacante, o que for. Se ele vestiu a camisa 10, ele está apto a estar aqui nessa disputa. Logicamente, né? Não adianta ter vestido a camisa 10 no amistoso de Brasil contra a Jamaica, não sei, na década de 80, 70. Se tu vestir só no jogo, tu não vai estar nessa lista, tá? Que é uma lista bem seleta. Mas se você usou a camisa 10, você está na disputa. E a segunda regra, tirando a regra Pelé, logicamente, nós não estamos preocupados com o que você fez no seu clube, tá? Você pode ter sido o maior ídolo do Vasco, você pode ter sido um grande ídolo do Santos. O que importa é o que você fez na seleção brasileira. O que você contribuiu com a amarelinha, tá? O que você trouxe de título, de memória, de jogo importante pra gente. Isso é o que vai contar aqui nesse top 5. Pelo menos na régua de cada um, tá? Porque até este momento da gravação, ninguém sabe o top 5 do outro, tá? Rodrigo, tu já veio com uma conversa que tu acha que a gente debateu os 5 nomes. A gente não sabe a posição, né? É. Não, não é que a gente vai bater os 5. Eu acho que, assim, não é possível que tenha mais de que uma dupla de jogador diferente. Porque, tipo, se divergiu um do meu, é porque, obviamente, divergiu um do seu. Então, assim, será que não é possível que dos 5, só 3 a gente ache igual? Eu acredito que vão ser 4 ou os 5. A gente só vai divergir nas posições. E aí, primeiramente, né, Rafael, dizer que coerência aqui talvez passe longe. Talvez a gente vá jogando uma emoção no debate, a gente vá tentando cada um defender seu ponto, mas é isso. Eu não sei o top 5 de Rafael, Rafael não sabe o meu. A gente vai começar cada um dizendo posição por posição, e quando chegar lá na primeira posição, que acabar, você acha que acabou o debate, tem a surpresinha da regra final. Qual é, Rafa? A regra final é o adversário aqui, né? Vamos colocar aqui que estamos na disputa, né, de top 5. O adversário vai ter que trocar de posição algum jogador. Vai ter que trocar. Não tem debate. O bom vai É ser, se nossa obrigatório. lista. Obrigatório. O bom vai ser, se nossa lista aqui bater Se bater os igualzinha. 5, aí vai ser. Aí é Bom, loucura, mas vai bater bom, não, porque eu lhe conheço. não, não, Eu sei que tem uma pessoa que vai estar muito alto na sua lista e que não é pra estar. não. Bom, se bater os 5, quem assiste esse canal sabe, quem assiste esse canal conhece, então eu tô safe. Tá certo, ok. Bom, então vamos começar, né? Vamos embora. Rodrigo, quem é o seu quinto colocado nessa lista? Vamos lá, depois de uma árdua e extensa pesquisa, como quinto colocado na minha lista, eu coloquei Rivelino. Ah, Ele, meu Deus do céu! Até o cachorro levantou aqui. ele que tem muitos jogos amistosos pela seleção, né? Ele tem 92 jogos oficiais, os dados que eu trouxe, né? Pelo menos foi do Transfer Market. Lá parece que ele tem 92 jogos total pela seleção, só que desses 92, 70 deles foram amistosos. Então, infelizmente, quebra um pouco a credibilidade. Porém, o homem é uma referência na modalidade, é uma referência na seleção brasileira também, né? E tem uma Copa do Mundo. Só que na Copa do Mundo que ele ganhou, ele não vestiu a 10. Então tem esse impactozinho negativo ali, e foi por isso que eu coloquei ele na quinta posição. Mas peraí, na Copa do Mundo que ele ganhou, quem era o camisa 10, Rodrigo? Só por curiosidade. Eu não quero saber, amigão. Eu não quero saber. Eu quero saber que ele não estava com a 10. O Tá, rei, ele não entra no negócio, mas ele tira a camisa 10 de alguém, filho. Ele não ok. entra no top 5, mas ele tirou a camisa 10 de alguém lá na época. Lembrando, tá, que hoje em dia, no futebol atual, é quase impossível um jogo não ser considerado como oficial, tá? A gente ainda viu alguns jogadores da nossa geração, né, como, por exemplo,
Ronaldinho Gaúcho, Cafu. Cafu é o recordista de jogos pela seleção brasileira, certo? Cafu tem nada mais nada menos do que 143 jogos oficiais pela seleção brasileira. Só que se a gente puxar a lista completa com amistosos, né, jogos beneficentes que a seleção esteve representada por jogadores, Cafu tem somente 150 jogos, certo? Não é muita coisa. Então, já que a gente tá falando de Rivelino, Rivelino nessa lista, ele tem 121 jogos, ou seja, quase 30 jogos a mais, além dos 70 que tu considerou só amistosos. E tem que lembrar que antigamente não tinha Não tanta tinha esse calendário, né? competição. Não tinha tanta competição, não tinha esse calendário gigantesco que a gente tem hoje em dia, e tão atabalhoado, né, tão confuso. Então, a gente vai ver muitos jogadores em breve ultrapassando Cafu, ultrapassando Roberto Carlos. Neymar já passou Roberto Carlos, por exemplo. Neymar tem 128 jogos com a camisa da seleção brasileira. Neymar provavelmente vai se aposentar como jogador com mais jogos com a camisa amarela. Daniel Alves tem 126. Thiago Silva tem 113, entendeu? Então, até hoje, assim, de jogos oficiais é um grupo bem seleto, tá? A gente só tem 8 jogadores com mais de 100 jogos em partidas oficiais, e Rivelino não tá nessa porque participou de várias outras partidas que totalizam 121, como eu falei. Mas, ok, não tem todas as competições. Eu vou defender Rivelino aqui, porque ele tá na Isso, minha lista, e eu eu não ia vou dizer a dizer, posição dele ainda. Ele tá na eu minha ia dizer lista. agora, eu ia dizer agora. A galera de casa aí já deve ter visto por essa defesa gigante que Rivelino está na lista dele, mas não tá na quinta, né? Mas diante disso, vamos lá, traga seu quinto nome. Não venha me trazer não, velho. Ele não comece não, a gente vai brigar na quinta posição já, bicho. Não, mas não vai brigar na quinta, não. Porque minha quinta Ah, posição é o Galinho. Zico. Zico. Zico, Arthur Antunes Coimbra, né? Pra quem não sabe, eu falo para um flamenguista, ele já sabe decorado, né? Jogos pela seleção, né? 71 jogos oficiais Zico tem pela seleção, 48 gols, 3 participações em Copa do Mundo, 78, 82 e 86. Ele ali um dos craques daquele time mágico, daquele meio de campo sensacional, né? Com Falcão, com Sócrates, enfim, Zico era um cara que era à frente do seu tempo, né? Era um cara exímio batedor de faltas, um cara que todo mundo sofre, né? Principalmente da geração dos nossos pais, o Rodrigo, né? Uma geração, uma ou duas gerações à nossa frente, né? Que 82 ia ser a coroação de Zico, De né? Zico. Como o grande craque do Brasil. E Zico E era esse craque pro mundo, né? Zico era um cara de renome mundial. O Flamengo, campeão mundial de 81, é graças ao futebol do Zico, que sim, jogava numa equipe sensacional, mas ele era o cara daquele time. É um isso. cara que tem mais de 800 gols na carreira. Esquece, tô falando de seleção, mas só para exemplificar o quão importante Zico era. Só que Zico tem uma mancha muito grande. Primeiro, nunca ter ganho uma Copa do Mundo com a seleção. E segundo, nunca ter ganho um título com a seleção, certo? Um título de expressão. Por quê? Ele ganhou aí Taça do Atlântico de 76, Copa Roca, né? Que era aquela disputa que é substituta hoje do Superclássico das Américas, né? Isso. Que parou de ser É o disputada Brasil e a final. Argentina, né? Só para deixar Exatamente. claro para a galera. Ele foi cortado das Olimpíadas de 72, né? Não jogou, que poderia ter dado até outro patamar a ele, né, se tivesse conquistado um título ou até uma medalha, mas não foi. Então, essa é a grande mancha, a grande crítica, né? Que se a gente for brincar aqui, Rodrigo, um dia não, quando a gente for brincar um dia de fazer assim uma lista de top 20 jogadores da seleção brasileira, veja só, tô falando top 20, tá? Na seleção brasileira. Com esse mesmo critério que a gente tá usando aqui, talvez Zico não entre. Porque se a gente for listar aí títulos, importância, representatividade, isso pese contra ele. E aí a gente entra nesse debate em outro programa. Mas hoje, Zico é o meu número 5 dessa lista, tá? Ele tá na tua lista? Ele tá na minha lista. Na Mas tua lista, né? prossiga. Prossiga. Tá bom. Já posso pro meu número 4, então?
O seu número 4, porque eu não tenho muito o que rebater das suas palavras de Zico, não. Então, continue que depois eu digo meu número 4. Meu número 4, agora a gente vai brigar. Meu número 4 é Aí ele. tu quer brincar, aí tu tá querendo brincar, bicho. Neymar da Silva Santos Júnior. O maior artilheiro da seleção brasileira, com E o maior 79 assistente. gols. Mas a gente vai contar assistência mesmo, então a gente vai ter que ver aí uns 10 mil gols na seleção pra gente Posso totalizar fazer isso. nada. Posso fazer Ok. nada. Posso fazer Jogos nada. pela seleção, 128. Títulos: Copa das Confederações 2013, Medalha de Ouro Olímpica 2016 Inédita. e 4 Superclássicos das Américas. Sim, uma medalha inédita. Muito bem lembrado, Rodrigo. Mas uma medalha, tá? Que eu acho que há muito tempo perdeu importância pra gente, porque, tipo, é aquele. É o argumento que os uruguaios mais usam e que eu mais gosto de quebrar. Que, tipo, não, nós somos tetracampeões mundiais, porque não tinha Copa do Mundo, a gente foi campeão olímpico. Eu digo, meu amigo, Copa do Mundo é uma coisa, torneio olímpico é outra, certo? Eu discordo completamente disso. E, É, infelizmente, Neymar conquistou, foi líder daquela seleção nas Olimpíadas esvaziadas, certo? Nas Olimpíadas que não tinha nenhum outro craque que chegasse no chulé de Neymar. E a gente precisou ganhar aquelas Olimpíadas nos pênaltis. mas, Ok, ganhou. Não, mas, não importa, não importa. Antes de você ficar revoltado aí, não importa. Ganhou. Mas, para um cara que disputou 2014, 2018, 2022 e vai disputar 2026, eu acho muito pouco. Ah, e se eu for puxar a lista de gols de pênalti de Neymar na seleção, joga um pouquinho contra, como você disse que amistoso joga contra Rivelino, né? Então contra Neymar também vai jogar, né? vai, com certeza. Amistoso vai. Tentaremos ser coerentes aqui na medida do possível, mas Peraí, não, deixa eu eu acho ajudar mais. que Deixa eu ajudar. Super Clássico das Américas, Neymar tem 4, viu? Ó, é tetra. É não, mas tetra. esse título aí é muito fraco. Esse título aí eu nem conto. Mas como eu não sei se é melhor eu já defender ele agora ou eu defender ele quando eu trouxer a minha posição dele, porque ele tá na minha lista também. Então não faz sentido eu rebater agora para na hora que eu trazer ele, eu rebater de novo. Então eu vou segurar. Tá, ok. Eu só vou dizer uma coisa. Se Rivelino é o quinto e Neymar não vai ser o seu quarto, certo? Que a gente vai passar pro seu quarto agora. Se ele tiver em primeiro, Rodrigo, a gente vai. Eu vou pegar um avião pra Vancouver pra gente trocar tapa, velho. Você tá muito. Você veio muito armado pra esse. Você veio muito armado pra esse vídeo. Meu Eu amigo, acho que o próximo vídeo. quando Fale. a gente fizer das outras posições, eu acho que vai ser mais light, porque você sabe que o 10 é o do Ney, aí você veio muito Não. afobado, sabe? Tá marcando muito em cima ali. Calma, pô, Não, nos próximos eu já venho de cara pintada aqui, ó, e faixa do Rambo na cabeça, meu amigo. Era pra eu ter vindo hoje. Era, exatamente, o vídeo era hoje, mas calma, calma, pô. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Só porque o cara tá de estúdio aí, ó, novinho, luzinha atrás, eu ainda tô aqui na reforma, ó, nesse desmantelo. Mas não tem bronca não, vai lá. Seu número 4. Aí, pra mostrar que a gente tá pelo menos no mesmo cenário, a gente tá chegando perto, pô. Isso é uma coisa boa, spoiler pra quem tá assistindo o vídeo. Meu número 4, meu número 4 foi Zico, pô. Você botou em quinto, eu botei em quarto. Então a gente tá minimamente alinhado. Você explicou muito bem, você falou muito bem de Zico. E aí eu guardei para salientar 2 pontos. O primeiro é que eu sou um pouco mais novo. Óbvio que eu também não vi Zico jogar, né? Mas à medida que o tempo passa, você vai perdendo referência, você vai perdendo imagem, você vai perdendo mais coisas assim, mais conteúdo, né? A cada tempo que passa. Então, teoricamente, hoje é mais fácil você ver e saber informações sobre Zico do que Rivelino. Então eu tenho muito mais a imagem de um camisa 10 da seleção sendo Zico do que Rivelino. Entendeu? Então, para mim, já, se a gente tá falando aqui de representatividade de seleção brasileira, Zico, se eu fechar o olho aqui, ele vem na minha cabeça muito antes, mas assim, mas muito antes mesmo do que Rivelino. O que ele
fica mais próxima ali, a importância de Rivelino fica mais próxima quando você traz o número, que é, Rivelino ganhou uma Copa do Mundo, Zico não ganhou nenhum título com o Brasil, tá ligado? Mas algo que eu termina que eu considero também, e aí a gente pode levar pelo que passa pelo Brasil também, pela seleção brasileira, como eu falei até no vídeo de Ronaldo aqui, no vídeo dos Camisa 9, Zico, ele é ídolo de muito craque, tá ligado? Então, o cara que os craques se espelham, como o Messi se espelha em Ronaldinho, tá ligado? Ibra se espelhava em Ronaldo e tal, tem muita gente que se espelha em Zico, acho que o próprio Ronaldinho Gaúcho já falou isso também, tá ligado? Isso mostra um pouquinho do tamanho dele e da dimensão dele. E aí, no meu critério, a Copa do Mundo, que realmente é o maior título, ficou um pouquinho de lado no caso de Rivelino, porque para mim a minha lembrança de camisa 10 é muito maior Zico do que Rivelino. Então eu Zico. só Pode falar, mudei Zé, um tipo. pouquinho o peso da balança aí, mas é basicamente isso. Diga, tá, acalmou o coração. Zico é o Neymar dos nossos pais. Por Zico é o isso que Neymar. por isso que eu dei uma moralzinha mais pra ele, tá vendo? Zico é o Neymar dos nossos pais. É. Só que Pode ser. é o 10 que não se concretizou. Como o Neymar tá nesse momento, não se concretizou na seleção É, brasileira, aí eu certo? acho que é um pouco demais, mas tudo bem. Vamos. Na seleção brasileira, e assim, quando você trouxe o Neymar de volta, a gente volta nesse ponto. Mas por quê? Se Ronaldo não tivesse uma Copa do Mundo, seria o mesmo Ronaldo? Vou além. Não seria. Se Romário não tivesse a Copa do Mundo 94, seria o mesmo Romário? Sem dúvida que não. O Entendeu? título pesa muito, mas, Muito. O enfim, título, para falar de Neymar o eu vou título, guardar para falar na hora dele. o Mas o título, título pesa muito, e eu concordo com você. Só que é por isso que eu trouxe mais uma explicação, até histórica mesmo, de lembranças, do que nesse caso, usar o número em si, tá ligado? Porque se a gente também fosse só usar o número aqui, a gente botaria 2, 3 critérios, tanto é que a gente botou os números mais como critério de desempate aqui, né? Que foi falar dos títulos, falar dos gols, mas que não que fosse um critério objetivo, né? E sim uma parte mais subjetiva. E aí, posso seu puxar agora o meu terceiro, terceiro? puxa seu terceiro. Para acalmar o seu coração e mostrar que a gente está alinhado. Neymar Júnior, porra. Foi para terceiro, pô. Foi para terceirinho. Terceirinho, concordo com tudo que você falou com relação aos amistosos, aos gols e tal. Mas aí agora eu vou trazer os meus pontos de discussão aqui. As Olimpíadas. Eu acho que, se você lembrar naquele momento, a gente vinha de uma derrota contra a Alemanha, e a final foi contra a Alemanha. Eu sei que não se compara os times, a qualidade, mas tinha essa pedra no sapato. Era uma Olimpíada no Rio de Janeiro, e era o único título que a seleção brasileira não tinha. Hoje, você olhando de fora, depois que a gente já ganhou outra, né? E agora que você já tem duas, beleza, mas se você lembrar da atmosfera que estava no Rio em 2016, do que tinha acontecido em 2014, e até para Neymar mesmo se provar diante de tantas coisas que ele já tinha passado, ele foi um cara fundamental no título, ali fazendo inclusive até o pênalti, né, que dá o título. Então eu acho sim que aquela Olimpíada ela foi muito importante, tá ligado? E foi um título inédito. Então óbvio que não se compara com a Copa do Mundo, óbvio que não se compara, sei lá, até com a própria Copa América, que é com a seleção, né, principal, digamos assim, mas eu acho que ela foi muito importante pro Brasil mesmo, assim, e pro marco da seleção brasileira até dentro das Olimpíadas, porque até na seguida a gente já ganhou outra e tal, então eu acho que ele é fundamental. E com relação ao que você falou de não se concretizar, eu acho um pouco injusto. Ele não tem muitos títulos. Eu confesso que para fazer esse vídeo, né, a gente foi buscando um pouco mais de dados e tal. E ele tem só uma Olimpíada e uma Copa das Confederações. Eu imaginava que ele tinha pelo menos uma Copa América aí, mas realmente, se você parar para pensar, o Brasil só vem tomando taca esse tempo todo. Mas trazendo o que você falou, que se Romário não ganhasse ou se Ronaldo não ganhasse, ele seria a mesma pessoa? Sem dúvida que não. Como eu acredito que, se Neymar ganhar, ele vai subir de um patamar para um patamar talvez até maior do que desses caras. E aí eu vou dizer o porquê. Romário, se ele não ganhasse, óbvio que ele não seria esse Romário todo. Ele seria um cara gigante, mas um pouco menor. Ronaldo, a mesma coisa. Só que aí, eu sei que os tempos mudaram, que ele tem mais jogos, mas se a gente tá usando o número para isso. Então, os números de Neymar pela seleção já colocam ele, veja só, não estou dizendo em importância e não estou dizendo em qualidade técnica,
mas os números dele da seleção como um dos maior assistente, né? Mas você falou que realmente a galera talvez não contabilizava as coisas antes e tal, mas de número de gol é número fato. Então, pô, o cara, só do cara já ser o maior artilheiro da seleção brasileira, dizer que não se concretizou, eu acho muito forte, tá ligado? Então, eu acho que eu levo sim esses números em consideração para levar ele para a terceira posição, por isso que ele tá para mim na frente de Zico e com uma certa tranquilidade. E de Rivelino também, porque pelos motivos que eu já falei. Vá, discorra agora todo o seu ódio. Não, não é ódio não. Pelo contrário, eu perdi algum tempo da minha vida tentando defender Neymar. E porque Neymar é nosso Zico. Quem era o artilheiro da seleção brasileira, tirando Pelé? Porque Pelé, jogos totais, tem 95 gols, certo? Neymar, por vir da geração que basicamente joga jogo oficial, considerado oficial, não tá nessa conta, passou 2 gols de Pelé, né? Dos oficiais, Pelé tem 77. Mas quem era o artilheiro depois de Pelé, antes de Neymar passar, de Ronaldo passar? Era Zico, pô. Por isso que Zico era tão importante. Por isso que Neymar tá no meio patamar de Zico pra mim, entendeu? Eu não vou mentir pra tu não, eu fiquei na dúvida entre o quarto e o quinto. E o título pesou na hora de escolher. Não, peraí, o título aqui tem seu peso sim. Quem viu aquela Copa das Confederações, quem viu 2014 chegando com o Brasil, a gente se empolgou, a gente faltou noção da gente pra entender o buraco que a gente tava se metendo. Exato. De quanto aquela seleção era limitada, certo? Eu falo isso aqui 11 anos depois de estar trabalhando na cobertura daquela Copa, de já estar trabalhando na Copa das Confederações também, em redação, e faltou noção da gente. Mas aquele negócio, não é momento. E quando eu falo não se concretizou, é porque na seleção brasileira, o cara, para entrar no Olímpio, né, ali, dos deuses do futebol brasileiro, né, dos ídolos, ele tem que ser campeão mundial. Talvez vão ser pouquíssimos nomes que vão ser tão bem lembrados que não conquistaram a taça. Talvez Leandro da Silva, certo? Talvez um Ademir Menezes, que eu acho que eu estou esticando até a corda demais aqui, mas quando a gente fala de seleção brasileira, a gente fala de jogadores campeões do mundo. E exceção é Zico. Nesse momento ainda é Neymar. Entendeu? Mas eu acho que se Neymar acabar essa carreira dele hoje, ele vai continuar sendo essa exceção também. Não, continua essa exceção. Eu tô falando assim, para ele entrar naquele hall Sim, no outro patamar ali, teria que ganhar a Copa, sim. Pronto, fazer uma propaganda aqui sem ser paga. Aquela camisa lá dos nossos amigos lá da Marra, né? O Sim. Seja Marra. Aquela imagem é sensacional. Neymar tá ali e eu olho assim, faço. Neymar tá aqui, mas Neymar é meio intruso. Mas tem um detalhe lá, não sei se você reparou já. Depois a gente pode até mandar essa foto pra galera, postar essa camisa lá no Instagram. Mas tem um detalhe, eu não sei se você reparou. A camisa que ele tá é a camisa das Olimpíadas. Isso é uma parada que me chamou a atenção desde o primeiro dia. Porque é o diferencial, digamos assim, dele na parada. Então eu gosto muito daquela camisa e eu achei até coerente nesse sentido, tá ligado? Antes de você anunciar seu terceiro pra selar a paz aqui, tá calmo que ele não vai ser o primeiro. Agora, lembre-se que a regra final é mudar um, então não me arrete muito não, porque depois do pau ímpar aqui, se eu pegar o pau ímpar primeiro, você sabe, né? Então não me arrete muito não. Eu já sei qual eu vou mudar o seu já. Não, você não vai mudar nada. Vou mudar o seu. O meu terceiro é um dos jogadores que, se não for o jogador que eu sou mais fã na minha vida, nessa lista eu tive sorte de poder colocar 2 caras que eu sou muito, 3, muito fã nessa lista. E esse aqui foi o cara que, ali no meio da minha adolescência, né, que no auge dele, pra mim, não existe jogador no auge dele melhor do que ele. Você pode me dar qualquer um que eu vi jogar, tá? Eu tô olhando o top 5 aqui, tu vai botar Rivelino nas 2 primeiras posições, não é possível isso não, pô. Por que você sabe que eu tô falando de Ronaldinho Gaúcho? Sei, claro, sua adolescência ficou mais fácil, mas bicho, Ronaldinho Gaúcho é o cara que eu vi todos os jogos da temporada 2004, 2005, 2005, 2006, eu vi todos os jogos de Ronaldinho Gaúcho. Sem exceção, não tô brincando. Ou eu conseguia de outro jeito baixado, ou eu assistia ao vivo, matava a aula pra assistir. Eu vi todos os jogos de Ronaldinho Gaúcho. Assim que ele chegou no Barcelona,
Não passaram todos, porque jogo que era Copa UEFA, não era Liga Europa na época, né? Não eram outros jogos que passavam. Então era difícil de achar para ver ao vivo, mas depois dava um jeito de assistir. E esse cara no auge, para mim, foi um dos melhores de todos os tempos. Na seleção brasileira, ele tem 97 jogos, 33 gols. É peça importantíssima no título 2002. Não é o principal destaque, logicamente, mas ele é peça importantíssima. É campeão da Copa das Confederações em 2005, dando baile, né? Dando show, que ali ele estava na ponta dos cascos. Infelizmente chegou em 2006, o nosso 82 destruído, né? Um jogador que em um ano que atuou mais de 50 vezes foi substituído 5 vezes apenas. É ridículo isso, assim. Não descansava o homem. E a gente sabe que o homem gostava de um pagode, gostava de uma farra. Então, infelizmente, Ronaldinho Gaúcho não conquistou o seu segundo título com a seleção brasileira de 2006, que a gente sonhava muito. Mas, enquanto ele vestiu a 10, certo? Primeiro título ele não vestia a 10 não, né? Que é o famoso olha o que ele fez. Copa América 99. Isso. Também é campeão mundial sub-17 97 com o Brasil, certo? O ano que ele já dá 97, não, 99 que ele dá um elástico em Dunga. Isso. Em 2008 ele volta à seleção, tem uma nova chance, né? Joga as Olimpíadas e é bronze em 2008 e deixa a desejar. E ganha o Superclássico das Américas em 2011. É a última vez que a gente vai ver Ronaldinho Gaúcho jogando bem na seleção brasileira. Que em um momento a gente ficou ali, né? Eita porra, opa aqui, ó. Passando bastão, ele e Neymar. Esse negócio vai ser legal, mas No infelizmente. clássico contra a Argentina ali, que eles ficam brincando, né? Puf, Exatamente. Quem nunca vê esse vídeo, veja, velho. É ridículo. É absurdo, absurdo, absurdo. Absurdo. Enfim, meu ídolo R10 é meu terceiro colocado. Tu já tá revoltado aí comigo, sabe por quê? Vai ficar mais ainda agora. Que Rodrigo se mudou, galera, nesse último mês. Eu também me mudei, mas eu não consegui terminar de arrumar minha casa ainda, tá? E eu não achei meu bonequinho, certo? Meu único mini craque da Copa 98 que eu guardei, que é, sim, ele. Rivaldo Vitor Borba Ferreira. 76 jogos pela seleção, 35 gols oficiais, 37 não oficiais. Campeão em 2002, vice em 98. Craque da Copa 2002, tá? O melhor jogador da Copa 2002 era pra ter sido Rivaldo. Eu não preciso de mais ninguém falar isso pra mim, só preciso de duas pessoas, que foi Filipão e o próprio Ronaldo, admitir que Rivaldo foi o cara daquela Copa, certo? Campeão da Copa América 99 também, e bronze nas Olimpíadas 96, né? Quando ele foi escrachado, né, pela mídia brasileira depois de um desempenho bem abaixo, principalmente no jogo que o Brasil perde para a Nigéria, né? Tava liderando a partida por 3-1, permite empate, perde na prorrogação. Lembro muito, muito daquele jogo, que era quando o futebol tinha abraçado o futebol ali de vez. E, enfim. Seguimos alinhados com algumas discrepâncias ali, porque puxando a minha segunda colocação, tá ele, o bruxo, R10, Ronaldinho Gaúcho, que é assim, de todos os elogios que você falou aí, pra mim, sem tirar nem pôr, no auge, é o mais mágico, é um cara que, se hoje a gente vê um dos maiores clubes do mundo, que é o Barcelona, ele foi contratado para mudar o patamar do clube, ele chegou lá, ele fez, ele teve o Santiago Bernabéu de pé aplaudindo o cara, isso não é muita gente que consegue, tá ligado? É um cara, assim, realmente, não tenho o que falar da qualidade técnica do futebol dele, um cara alegre, um cara pra cima, um cara, ele sorria jogando futebol, não com o sorriso dele, tá ligado? Mas assim, o futebol dele era de sorriso, era de coisa bonita, de coisa alegre, coisa feliz, coisa que encantava. Então, meu irmão, mágico, mágico, monstruoso, sagrado, assim, pra mim. Mas pra mim é segunda colocação, beirando a primeira, porque você já passou os títulos dele, né? Copa das Confederações, uma Copa das Confederações, uma Copa do Mundo, uma Copa América. A gente não pode botar o que ele fez no seu individual ali, mas para nossa geração, foi o 10 do título de 2002 e é um cara, meu irmão, espetacular, assim. E ganhou a Copa do Mundo sendo 10.
Então, assim, e sendo importante, tá? Não foi a primeira e a segunda pessoa ali mais importante do time, né? Porque isso aí ficou muito entre Ronaldo e Rivaldo. Mas um cara fundamental. A gente lembra daquele jogo contra a Inglaterra, o passe dele também, né? Então, assim, não tem o que falar. É Ronaldinho em segunda posição, brigando muito para ser a primeira posição. Porém, já trazendo minha primeira posição, que eu imagino qual é a sua, eu estou completamente revoltado com isso. Antes disso, só uma correção. Ronaldinho Gaúcho é o 11, 2002. Ele assumiu a 10 Ah, ele era depois. o 11? Ah, a É, 10 era o de Rivaldo é Rivaldo, 10. verdade, verdade, Desde verdade. 98, o Rivaldo era dono desde 98. Verdade, é verdade, exatamente. Vou agora chamar o meu primeiro e você já me ajudou a chamar. Eu só tô chamando um cara aqui que vai ser o primeiro colocado, porque esse cara, ele jogou duas, não é que ele jogou uma Copa do Mundo com a 10. Ele jogou duas finais de Copa do Mundo com a camisa 10. Duas finais. É um cara que tem uma Copa das Confederações, uma Copa do Mundo, uma Copa América. Não vou mencionar que ele já foi o melhor do mundo, mas ele tem 35 gols. Eu acho que ele fez mais, acho que ele fez mais de 10 gols no Mundial. Deixa eu só trazer aqui esse dado. Na Copa do Mundo, eu acho que ele fez. Exatamente. Na Copa do Mundo ele fez 8 gols, tá? Então, assim, é um cara extremamente importante para o título de 2002 e muito importante para a caminhada de 98 também, né? Então, e é um 10 clássico. O estilo de jogar é um 10 clássico, tá ligado? A canhotinha afiada, um cara craque. Então, para mim, eu fiquei um pouco em dúvida com a parada de Ronaldinho pela magia mesmo, mas aí eu trouxe esse dado, né, de ele ser o único cara que usou a 10 do Brasil, assim, tirando Pelé, em duas finais de Copa, tá ligado? Toda a importância que ele teve. Então, foi isso que eu categorizei como a primeira posição. E ele realmente é um dos caras que mais remete à camisa 10 da seleção brasileira, assim, pensando em imagem, fechando o olho assim, parando para lembrar, eu acho que eu teria ele, Zico e Neymar. Eu acho que Ronaldinho Gaúcho nem entraria nessas primeiras lembranças quando você fecha o olho assim com a 10 do Brasil, tá ligado? Então, Rivaldo para mim é a primeira posição com tranquilidade e uma tristeza. É um cara que não tem o seu devido reconhecimento dentro da mídia e da própria seleção. Eu sinto isso. Não, isso aí é uma coisa que a gente pode afirmar. Rivaldo merecia. Onde Rivaldo passasse, deveria parar. E aí eu tenho algumas histórias boas, duas histórias boas sobre Rivaldo, que eu vou tentar ser bem curto. Rivaldo, quando eu era criança, eu moro em Boa Viagem basicamente minha vida toda. Morava na Conselheira Guiar, a 3 ruas da Vida Boa Viagem, né, que é a Rua da Praia. E nos fins de semana eu sempre ia com meu pai dar uma caminhada, ou ia pra praia pra ficar brincando mesmo, com o filho do vizinho, que era brother dele, ficava lá tomando cervejinha, jogando bola. E numa dessas caminhadas, quando eu já tava curtindo futebol, eu lembro que uma vez meu pai fez: Olha quem tá ali. Quando eu olho, tá aquele cara lá, magrão. Perna arqueada. Não, perna esticada, braço pra trás assim, ó, apoiado na areia, rindo, de sunga, conversando com algum familiar. Rivaldo, velho. Eu lembro que eu travei assim na hora. Meu pai, vai lá falar com ele. Na época eu era envergonhado. Disse, não, só olhei assim, fiquei de olho arregalado, né? Sem acreditar que eu tava vendo Rivaldo ali na minha frente, tipo, a 1 quilômetro da minha casa, pô, na praia. O lugar que eu tô ali todo dia, eu vi Rivaldo. E aí eu criei essa admiração por Rivaldo com o tempo, né? Rivaldo depois jogou no Barcelona, que é um clube que eu desde criança gostava. Meu pai arrumava revistas portuguesas com amigos que vinham da Marinha. Eu lia muito sobre Figo, li sobre Rivaldo, depois me aprofundei sobre a vida de Rivaldo e sim, vieram Copas 98, Copa 2002, né? Um cara, um craque, né, com aquela canhota sensacional, melhor do mundo, assim, um cara que eu admirava muito. E eu dei a sorte de, em 2018, trabalhar na Arena de Pernambuco. E a gente recebeu o jogo do Barcelona Legends, que foi uma das semanas mais estressantes da minha vida.
Porque a gente emendou basicamente o final de Pernambucano com a semana pré esse evento e Rivaldo foi, pô. E aí nesse jogo tem duas curiosidades. O primeiro é, quando o Rivaldo foi lá, ele foi homenageado, que quem não sabe, a Arena de Pernambuco, ela tem um museu com peças de partidas utilizadas lá, com a calçada da fama, e Rivaldo tá com os pés marcados na calçada da fama. E meu chefe sabia que eu era fã de Rivaldo, um abraço pra Kleber, e ele passou a semana toda me provocando. O Rivaldo é meio chato, dá muita moral pra galera não. E eu era assessor de comunicação, né, da Arena. E eu acompanhei o evento todo, tipo, a metros dele, né? E aí meu chefe fez no final do dia, quando o rival tava indo embora, acompanha ele até o estacionamento com a equipe dele lá, né? Tava ele, o empresário e outro amigo. E eles conversando, aí eu entrei no elevador, aí ele olhou pra mim, viu meu nome, aí, tudo bem, e aí, curti. Fiz uma história pra te contar. Aí ele já olhou assim pra mim. Eu disse, eu tô lembrando da Copa 98, tinha os mini craques lá da Coca, ele lembra. Pronto. Eu só consegui guardar um até hoje, que é o teu, eu tenho lá em casa. Aí ele botou pra rir, e eu pedi pra tirar uma foto com ele. Ele, claro, pô, ele tomou ele tomou o celular da minha mão e deu pro cara, tirei a foto da gente aqui, não sei o quê. Agradeceu, apertou minha mão e foi embora. Eu não queria lavar a mão no dia, né? Um caba de 30 e poucos anos, mas não queria lavar a mão no dia. E dito isso, tu não bota o cara em primeiro, tu é Não um boto. palhaço. Tu é um brincalhão. Isso aqui virava Não, corte, mas rival calma, com um eu canarinho ia, peixe entrevistado no outro dia e tu não bota. mas eu ia ganhar um souvenir maior ainda, Rodrigo. No dia do jogo, Rivaldo foi o capitão do Barcelona Legends. Estava aqui com a braçadeira aqui, ó, da Catalunha. Esse jogo, pô, teve Frank De Boer, Ronald De Boer, Eu lembro do jogo. Saviola. Eu tenho a bola do Barcelona, que, como eu me mudei, eu não tô achando ela. Assinada pelos caras, tudinho, pô. Inclusive Rivaldo. Belete. Enfim, só craque, só lenda do Barcelona. E aí, esse evento foi tão bem organizado, meu amigo. Eu não fiz a comunicação, tá? Foi a comunicação que veio da empresa de São Paulo, pra tu ter ideia. O evento foi tão bem organizado, para não dizer o contrário, que acabou o jogo, os jogadores entraram no túnel e a galera esqueceu que tinha uma taça para ser entregue. Esqueceu. Minha nossa senhora. E eu chamei Rivaldo no canto e disse assim, Rivaldo, tem uma taça para ser entregue, pai, tem que voltar. Aí ele, é mesmo? É. Aí ele chamou a galera e eles começaram a se chamar e voltaram ao campo. E quando eu tava conversando com ele, eu fiz, Rivaldo, eu posso ficar com a abraçadeira? Aí ele, pode, deixa eu tirar a foto que eu te dou. Ele foi lá, tirou a foto com a taça, né? Só que aí os fãs começaram a pedir pra tirar fotos. E aí, acho que era o empresário dele, não sei, assessor. Lá nas fotos, eu pirrar pedindo a camisa, ele na camisa não, que a camisa vai ficar pra não sei onde. Dá a faixa. A faixa que ia ser minha. Tá. Foi pra criança. Então volta, deixa ele primeiro não. Tira mesmo. Tira. Enfim, Tira. minhas histórias com o Rivaldo. Mas meu número 1, você já sabe quem é. Inacreditável. Assim, se eu pudesse chutar, eu não chutaria. Mas assim, nunca que seria ele. Nunca que seria Rivelino. Nunca. Roberto Rivelino, pô. Pelo menos uma coisa aconteceu do que eu disse. Quando eu montei meu top 5, eu falei, mano, não é possível que vai vir alguém de fora, né? Podia até ser um cara, dois jamais. Então, pelo menos bateu os 5. Agora, Rivelino na frente dos outros, eu... Vá, fale que é a sua vez. Esse debate da gente faltou uma pessoa aqui, sabia? Faltou Jairão. Depois eu Faltou quero que já, ele não. assista esse vídeo e ele fale aí pra gente o que é que ele achou. Uma pessoa que viveu a época de basicamente todos esses caras, né, que a gente citou aqui. Por quê? Roberto Rivelino é um cara que jogou 3 Copas, pô. Na primeira ele é campeão mundial, ele não veste a 10 porque tinha um cara chamado Pelé, mas ele é fundamental naquele meio de campo. Ele é a transição de Pelé para Zico, né? Ele é o cara que passa 10 basicamente para Zico. Pois é, Ele vê o que ele se arrumou. é um cara que ganhou Quando é 2 meiuca. Superclássicos da América. É um cara campeão de 70. É um cara que foi artilheiro do Brasil de 78, em 74, perdão. Que jogou mais 2 Copas do Mundo depois de 70, né? Foi o time do All-Star da Copa de 70. É um time que foi craque do time das estrelas da Copa de 70, né? Enfim. Tem o Mundialito, tem Taça Rio Branco. Assim, não tem grandes títulos tirando a Copa do Mundo. Mas é um cara que tem 121 jogos pela seleção, contando jogos oficiais e não oficiais. 43 gols no total. É,
é um cara que eu acho também, Rodrigo, o que a gente falou aqui, o que a gente falou para Rivaldo, Serve se pra aplica ele, um né? pouco para Rivelino, porque Rivelino foi comentarista por muito tempo, né? Eu realmente não sei como é que tá Rivelino hoje em dia, se ele participa de programas, se participa de transmissão. Eu, infelizmente, não vivo nessa bolha ali de São Paulo, não consumo tanto. Por sinal, é um dos caras que eu quero muito que a gente entreviste aqui. Tem até um amigo, um abraço para Luiz Fernando, que tem o contato com a assessoria dele e a gente vai tentar fazer essa entrevista em breve. É Mas bom eu, fazer antes desse vídeo pro ar, né? mas eu acho que Rivelino é o maior camisa 10 depois de Pelé. E como a gente. São dois caras aqui de 30, ali, entre 30 e 40 anos que viveram muitos desses caras que a gente citou aqui. Tem um que eu já vou até perguntar a você. Um que poderia estar entrando aqui por tudo que jogou de bola, mas foi campeão mundial, mas não era titular, né? Nem a camisa 10 vestia na época, mas que era, talvez tenha sido nosso último 10, que é Kaká, que é um cara que a galera fala, pô, será que ele merecia? Teve bola para isso? A gente tem que lembrar que Kaká, daquela seleção 2010, que para mim foi a última, mais próxima de ganhar um título mundial pelo Brasil, ele era o maestro daquele meio de campo, né? Era o dom daquele meio de campo. É. Falta alguém na tua opinião? Não, inclusive essa tua bola que tu levantou de Kaká, pra mim foi perfeita, porque seria o sexto cara, né? Se a gente continuasse essa lista, acho que pelo que você falou, seria o seu sexto colocado também. Mas quando a gente fez o top 5, ele foi o mesmo motivo que eu não botei Rivelino como primeiro e botei Rivelino lá atrás, na verdade, né? Porque meu quinto foi o teu primeiro. Que é mais ou menos o caso de Kaká. É assim, eu não tenho a referência dele como 10 da seleção brasileira, tá ligado? Kaká, quando eu penso na seleção brasileira, eu penso no camisa 8 ali, porque o 10 sempre tava com... Sempre não, né? Mas durante a boa parte da carreira dele tava com outras pessoas, tá ligado? Então, assim, é mais pela questão de referência, não é pela qualidade nem pelo que ele jogou, tá ligado? O que eu tô pensando é aquele cara ali com a camisa 10 e ele fazendo aquelas coisas com a 10, tá ligado? Então foi meio que por isso que eu negligenciei a Rivelino com a 10 e Kaká seria realmente meu sexto nome, mas ainda assim estaria atrás de todos esses por esse motivo. Então eu acho que, pelo menos, então, tamo alinhado, pô. Primeiro pro Certo. quinto, quinto pro primeiro, não sei, porque agora que vai ficar a melhor parte do vídeo, agora que é a hora da brincadeira, né? Pronto, puxa aí. Anuncie, fala. Eu começo, é? Você começa, eu já sei que você vai mudar. Mas eu vou ser bonzinho, eu vou ser bonzinho. Eu só vou. Tu botou como é? Como é que foi o teu top 5? Vamos só repassar aí. Vamos lá, Rivelino, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Neymar e Zico. Beleza. Como eu só posso alterar uma posição, né? E aí essa alteração não vai fazer com que sua lista bata com a minha, mas pelo menos o primeiro colocado vai fazer. Eu vou trocar de Rivelino de primeiro para segundo. E aí, Então, consequentemente, Rivaldo vai ser o primeiro, Rivelino fica em segundo. E tá bem entregue, pô. Tá bem entregue. E aí, como é que fica a sua lista final? De quinto para primeiro. de quinto para primeiro. Então agora vai ficar Zico, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Rivelino e Rivaldo. Lembra aí, galera, o seu top 5. Vamos lá, meu top 5 ficou. Em quinto lugar ficou Rivelino. Em quarto, Zico. Terceiro, Neymar. Segundo, Ronaldinho. E em primeiro, Rivaldo. Você tem uma pessoa para mexer. Rivelino no lugar do Neymar. Tu é um brincalhão, bicho. Não tem pra onde correr, bicho. É pra Tu é fazer essa um mudança. brincalhão. Eu não aceito o Rivelino fora do top 3, não, pô. Não aceito o Rivelino no top 3, pô. Fora. Não aceito. Ney, não tenho nada a ver com isso, tá certo? Eu não tenho nada a ver com isso. Quando você vê esse vídeo que chegar até você, aí você fale com o brasileiro aqui, eu fiz a minha parte, tá certo? Eu vou começar a expor as mensagens do grupo do Canarium Cast, velho. Vou Calma colocar aí. lá só a tua mensagem que você falou sobre Neymar. Porque Há foi 2 depois meses. foi depois da mão. Depois da mão não tinha como não largar ele, não, porra. Pera aí, porra. Eu larguei, depois da mão eu larguei, mas já peguei de volta. Já pegou de volta. Todo mundo Já já pegou de larguei, mas já volta. segurei de volta, já tá bom já. Todo mundo já pegou de volta. Todo mundo já tá iludido com o Hexa. Todo mundo já tá achando que a gente vai ganhar. E acabou-se. Bom, esse foi o nosso top 5. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o top 5 de vocês aqui nos comentários, certo? Exatamente. Deixa a sugestão de qual o próximo número que a gente tem que ir atrás. Já tô com algumas ideias aqui. Tem um número bem polêmico aqui.
E já vamos fazer também em breve de outras posições, né? Falamos aí do camisa 9, né? Do centroavante. Isso. Mas tem umas posições na seleção miseráveis pra gente falar também. E lembrando, falta muito menos de um ano pra Copa do Mundo, tá? E se Exato. você pensar em seleção brasileira, você tem que pensar no Canarinho Cast. É isso. Rodrigão, quer falar algo mais? Não, é isso. Você já encerrou o vídeo de uma forma maestral. É isso. Só, galera, deixa o like, se inscreve no canal e principalmente segue a gente lá no Instagram também, porque a gente tá postando conteúdo relacionado com o YouTube, mas coisas não relacionadas também, né, Rafa? A gente tem quadro em que a gente indica séries sobre a seleção brasileira. A gente vai fazer também alguns reels rápidos ali para escolher camisa, escolher melhor 11 do Brasil, tipo algumas brincadeiras rápidas ali. Então segue a gente lá, @CanarinhoCast no TikTok e no Instagram, que também tem muito conteúdo lá. Isso mesmo. O nosso último vídeo no YouTube é nada mais nada menos do que a gente vendo que a turma não conhece os jogadores da seleção brasileira. Então se Tá você conhece, espetacular. dá uma olhada lá. O melhor foi um gringo. Por aí É isso, tira, mas galera. tá bom. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.